A graça e a paz, meus amados. De fato é muito bom estar aqui e a gente rever muitos queridos irmãos, alguns que já estavam aqui quando nós viemos para cá, outros que chegaram depois que nós estávamos aqui, ver novos irmãos aqui e, claro, fazer uma viagem rápida nesse tempo. E de fato, o Senhor ele me alcançou de uma forma bem específica, porque eu era uma pessoa muito complicada, dava muito trabalho para Jeová, e Ele me alcançou, e eu desejava muito que o Senhor ele se revelasse à minha esposa. Então nós, na época, éramos católicos praticantes, e quando o Senhor me alcançou, principalmente lendo também a palavra de Deus, então eu comecei a frequentar ali, ia nas reuniões de oração, ali na igreja congregacional de Angra, porque Deus ele me alcançou e me deu 3 sonhos consecutivos. Uma igreja muito simples, muito simples, uma igreja. Depois ele me deu um sonho com uma igreja muito bonita, e no 3º sonho ele me deu uma igreja gloriosa, e havia uma pessoa que apareceu nos 3 sonhos, só eu e aquela pessoa. E a pessoa era o pastor Eliabe, que é uma referência entre os cristãos evangélicos. Aí eu entendi, eu falei, Deus quer que eu seja evangélico, mas eu era católico praticante. E aí eu comecei a entender que Ele queria que eu fosse evangélico, mostrou o pastor Eliabe, e eu fui, comecei ali, mas eu queria que o Senhor falasse à minha esposa. E a minha esposa sempre foi muito temente a Deus, mas nós vivíamos no contexto católico apostólico romano. E aí nós recebemos um convite. Enquanto isso, Deus trabalhando muito, principalmente no meu trabalho, um grupo de irmãos se reunia lá, e Deus foi muito maravilhoso comigo. Pastor, você sabia que eu queria ser batizado num chuveiro? Quando me falaram sobre o batismo, falaram que a água era o elemento que simbolizava o batismo com o Espírito Santo, que acontece quando você crê, mas todo aquele que crê tem que ser batizado, porque confessa publicamente. Eu falei, então tá bom, onde tem água? Eu falei, ali ó, no chuveiro. Aí falei para um pastor quadrangular, falei, eu quero ser batizado agora. Aí ele olhou para mim e ele falou, meu Deus, e agora? Esse menino é meio complicado. Aí ele falou para mim, olha só, você não está indo para uma igreja, não está? Sim. Olha, já pensou no dia do seu batismo? Que bênção! Você vai convidar amigos, familiares, você vai testemunhar publicamente, vai ser uma festa. Nisso eu já estava aqui mesmo. Aí eu falei, então tá bom. Me convenceu muito não, mas tudo bem. E aí, irmãos, eu fui convidado para vir aqui. E eu cheguei para minha esposa, eu falei assim, aqui, tem um amigo lá no trabalho que me convidou para uma igreja congregacional, lá na Japuíba. Eu não sei muito bem onde é que é não, mas a pessoa me deu uma referência, eu vou lá. Irmãos, quando eu cheguei aqui, eu e minha esposa, a gente chegou ali, só tinha caibros aqui, não tinha nada, não tinha luz aqui, não tinha nada. Eu olhei assim, eu falei assim, estranho, né? E não tinha ninguém ali, nós chegamos cedo. Falei assim, amor, vai rolar não, vamos embora. Quando eu estou saindo aí, um irmão da igreja, aí eu, meu querido, aqui na igreja congregacional, é aqui mesmo. Eu falei assim, mas não tá tendo culto não? Está tendo culto sim. Eu falei, onde que é o culto? É lá embaixo. Aí eu olhei para minha esposa e falei, meu Deus, onde eu trouxe a minha esposa? Misericórdia. Aí ele, é só você descer aqui. Irmão, você conhece aquela expressão, uma luz no fim do túnel? Era exatamente assim, tinha uma luz aqui no início e outra lá no final. Assim, Jesus, a gente tinha que passar por uma tábua, porque ali embaixo tinha uma infiltração que não acabava, lembra disso? Perto de onde depois fizemos essa linha de oração, né? Aí eu estou lá, Jesus falei, vem amor. Quando eu cheguei ali embaixo, irmãos, pensa no lugar quente, pensa no lugar apertado. Os antigos bancos, que não eram esses aqui, desceram tudo. A caixa de som, você ficava sentado, ela ficava aqui, ó. E para variar, tinha um pastor que falava alto demais, que Jesus, que coisa mal, Deus. Aí começou o momento de louvor, logicamente muito alto, mas aí Deus começou a trabalhar de uma forma poderosa, e de fato os nossos cultos ali embaixo, quem é dessa época lembra? Eita calor, né Clécio? Para tocar aquele violão lá no cantinho lá, né?
Eita, mas que calor, pastor Marco falando alto, mas a glória de Deus realmente visitando a gente. Até que veio pregar uma irmã. Quando a irmã entrou para pregar, eu falei assim, catuquei minha esposa, olha lá quem é, olha lá quem é. Essa irmã dançava com a minha esposa num grupo de dança em Angra dos Reis. Eu falei, o que essa menina está fazendo aqui, gente? Ela é desse tamanhozinho. A Paulinha, a Ana Paula. E quando a Ana Paula pregou, ela de fato só falou aquilo que somente Deus sabia sobre a minha vida e sobre a vida da minha esposa. Aí eu fui embora, entrei no ônibus, e quando eu entrei no ônibus, a minha esposa falou assim, se você quiser ficar lá com o pastor Eliabe, você pode ficar, mas eu não saio deste lugar mais, até que o Senhor, e assim a gente ficou, e aqui a gente se desenvolveu, e aqui nós fomos cuidados, fomos orientados, desenvolvemos nosso ministério. Era muita possessão demoníaca, e aí esse homem mandava a gente para, ficava lá atrás, era só descer com os demônios lá, ia lá para a salinha de oração, tempo bom, gente. Eu precisava compartilhar com vocês a minha alegria de estar aqui e relembrar tudo isso muito rápido, enquanto eu estava sentado ali, tantas outras realidades que nós vivemos, momentos muito difíceis, principalmente com o nosso pastor, mas momentos em que o Senhor sustentou a vida dele, sustentou a vida dessa igreja, e eu é que sou muito grato de estar aqui nessa noite. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. A Bíblia diz que algumas pessoas, elas fazem diferença entre dias e dias, entre meses, entre anos, e para outros, todos os dias são iguais. No meu caso, eu gosto de fazer algumas reflexões sobre o ano que está se findando e a expectativa para um novo ano. O que eu coloco diante de Deus, mas principalmente o que eu recebo do Senhor para refletir na minha vida. Em Mateus capítulo 5, você vai deixar a sua Bíblia aberta ou ligada aí no capítulo 5. Depois você vai ler do capítulo 5 até o capítulo 7, versículo 29, ou seja, capítulo 5, 6 e 7, dever de casa. O que tem de tão importante no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus? O maior de todos os sermões já pregados sobre a face da terra. Os maiores ensinamentos que o Senhor Jesus realizou enquanto esteve sobre a face da terra. É aquilo que nós chamamos de Sermão do Monte. O Sermão do Monte se inicia no capítulo 5 e termina lá no capítulo 7. E ele tem uma introdução. E essa introdução é aquilo que nós chamamos de bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são o Sermão do Monte. As bem-aventuranças são a introdução do maior de todos os sermões que já foi pregado sobre a face da terra. E um versículo das bem-aventuranças é o que eu quero ler com vocês, para desenvolvermos aquilo que o Senhor direcionou o meu coração. Versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós podemos ler novamente esse versículo, independente qual seja a sua versão? Vamos ler juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, e ela é poderosa por si só. Ela jamais volta vazia, ela é a espada do teu Espírito, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir as intenções dos pensamentos e dos corações, e que o Senhor possa usá-la para o teu propósito nessa noite, na minha vida e na vida dos meus amados irmãos. Então usa-me como um instrumento nas tuas mãos, para a tua glória, em nome de Jesus. O que nós precisamos hoje, irmãos, é a manifestação dos filhos de Deus. Na linguagem bíblica, a criação geme
pela manifestação dos filhos de Deus. E eu quero aplicar filhos de Deus como esse texto aqui está trabalhando. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tem muitas características, mas eu quero destacar uma nessa noite, muito específico, que Deus trouxe para falar com vocês. Os filhos de Deus são pacificadores. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Nós estamos vivendo em tempos de guerras e conflitos. Na verdade, é até um apontamento, um dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Haverá rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos. Vai ter um aumento de muita guerra, de muito conflito, de muita luta. Mas fora as guerras e lutas que estão tão longe de nós, existem guerras e lutas dentro de nós. Nós temos uma luta, e é uma luta que é até boa, que é a luta da carne contra o espírito, e o espírito ele milita, ele combate, ele luta contra a carne. Deixa eu contar um testemunho rapidinho para vocês aqui, que diz respeito ao nosso querido pastor. E aí uma certa pessoa chegou aqui para o pastor uma vez e disse assim: pastor, preciso falar com o senhor, porque eu estou numa situação aí complicada. Aí ele fala mesmo: não, pastor, sabe o que acontece? Acontece é que eu pequei, acontece que eu estou pecado. Aí pastor: oi, glória a Deus. Aí, som. Aí o pastor falou assim: glória a Deus. Aí essa pessoa: não, pastor, estou dizendo para o senhor, pastor, que eu pequei, que eu cometi um deslize. Ele: glória a Deus. Ele: pastor, o senhor está de brincadeira? Ele falou: irmão, não sei se ele vai lembrar disso. Glória a Deus, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você tivesse pecado e não viesse para falar e confessar, aí eu estaria preocupado. Nós temos uma luta dentro de nós, e essa luta é relativamente boa. Nós sabemos que nós temos um conflito dentro de nós, mas às vezes os conflitos são dentro da nossa casa, às vezes os conflitos são conjugais. Nunca se teve um tempo de tantas lutas entre marido e mulher, de tanta competição entre marido e mulher, de tanta vontade de ter razão nas questões do dia a dia da casa. E até tem um ditado interessante que algumas pessoas estão falando: eu prefiro ter paz do que razão. Porque às vezes a gente quer sobrepor o outro a todo e qualquer preço, só para dizer, eu tenho uma razão. E aí com isso, se estabelece dentro de um casamento, um conflito constante, diário e contínuo. Às vezes o conflito é na família. Há tantos filhos, tantos pais, que já não se falam, não se relacionam. Tamanho tem sido o conflito, as lutas, as guerras dentro da família. E às vezes, irmãos, dentro da igreja. A verdade é que há muita luta. As pessoas brigam demais. Mas bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados. Nós precisamos de pessoas pacificadoras. Chega de tanta luta, chega de tanta guerra. Pense em viver mais em paz. Amém? Nós precisamos de paz, irmãos. O mundo é um caos, a carne é um caos, o diabo é o inimigo, e às vezes a gente vive conflitos que parece que nunca vão acabar. Mas bem-aventurados os pacificadores. Mas para que eu e você possamos viver como pacificadores, eu quero nessa noite apontar pelo menos 3 realidades. Essa é a minha reflexão, tá, gente? Antes de Jesus alcançar a minha vida, porque foi Ele que me escolheu, não fui eu que o escolhi, foi Ele que me amou primeiro, eu era extremamente complicado, eu vivia em conflito, eu vivia em guerra. Na verdade, eu estava sempre um passo à frente, se alguém quisesse pensar em fazer mal. Vai me fazer mal? Ou seja, eu era uma pessoa em constante luta,
Porque eu sempre esperava que alguém ia vir fazer um mal. E aí você fica sempre um passo à frente. Então, essa malícia, essa maldade, essa coisa incômoda, isso era a minha realidade. Mas aí o Senhor, Ele estendeu a sua mão para mim. E aí as coisas mudaram. E eu quero ser um pacificador, irmãos. Não só pela condição de pastor, não só pela condição de marido, não só pela condição de pai e futuro avô. Está chegando aí o herdeiro lá, filho do João Victor e da Karen. Mas pelo fato de que eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus, vocês são filhos de Deus. E uma das maiores características apontadas por Jesus na introdução do maior sermão que ele pregou na terra: bem-aventurados os pacificadores. Mas para que eu e você sejamos pacificadores, em primeiro lugar, qual é a primeira realidade que a gente precisa? É ter paz. Como eu vou ser um pacificador se eu não tenho paz? Eu preciso ter paz. E eu convido você a fazer essa oração. Se você já está em paz, glória a Deus. Mas se você está vivendo algum conflito pessoal, conjugal, familiar ou ministerial, eu convido você a orar para que em 2025 você tenha paz. O texto, vamos ler um pouco alguns textos bíblicos. Nós temos aqui João capítulo 14, versículo 27, muito conhecido. A parte A do versículo 27, João, Evangelho 14, a parte A do versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Qual paz eu preciso e você precisa? Não é a paz das nossas ações, a paz que vem da tranquilidade financeira, a paz do lar que você tem. Glória a Deus pelo seu lar, glória a Deus pelo seu casamento, glória a Deus pela sua prosperidade. Mas essas são realidades de paz que qualquer pessoa no mundo pensa ter a paz porque tem. Há pessoas que são bem casadas, há pessoas que têm excelentes empregos, há pessoas que não têm nenhuma enfermidade, são saudáveis, e elas estão em paz. Mas essa paz não é a paz dos filhos de Deus. A paz dos filhos de Deus, ela tem que ser dada por Jesus. Essa é totalmente diferente. E Jesus disse, e não disse para alguns, não disse para uma elite espiritual, disse para os seus discípulos, os seus seguidores, disse para a igreja, disse para mim, disse para vocês: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Ela está acessível a todos nós, a paz de Cristo. E aí eu faço uma pergunta e uma aplicação: você está conseguindo viver essa paz? Eu preciso ter essa paz. E Jesus tem a paz que eu preciso. Eu quero apontar 2 níveis de paz que todo ser humano precisa, e em especial os pacificadores, que são chamados filhos de Deus. Primeiro nível de paz, Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, versículo 1 e 2. Todos acharam? Amém? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Primeiro, eu preciso ter paz com quem? Com Deus. A humanidade precisa ter paz com Deus. E os pacificadores precisam estar em paz com Deus. Mas é interessante que você vai perguntar para a pessoa e fala assim: você crê em Deus? Sim. Está tudo bem entre você e ele? Sim. Pode não estar. O mundo tem um problema. A humanidade tem um problema seríssimo. E o problema dela é com Deus.
problema dela não é com o diabo. O problema dela não é com o pecado. É por causa do pecado, mas não é com o pecado. O problema dela é com Deus. A ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. A humanidade tem um problema seríssimo com Deus. As pessoas que dizem que amam a Deus, mas se elas não têm a paz com Deus, elas não estão bem com Deus. A grande questão é como que você fica em paz com Deus. As pessoas dizem, fazendo coisas boas, fazendo boas obras, guardando, irmãos, só é possível ter paz com Deus por uma única realidade. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue estar em paz com Deus, senão por meio da obra de Cristo. Essa é a realidade. Se você tem algum conflito com o Senhor, pode ser um conflito porque Ele está corrigindo você, aí a gente entra em guerra, né? Mas irmãos, quando Jesus ele entrou na minha vida, aconteceu com você também, não aconteceu? Ele veio com aquela proposta maravilhosa, né? Olha, eu posso te dar a vida eterna, mas você tem que se arrepender dos seus pecados, crer com o seu coração para o arrependimento e confessar Jesus Cristo ressurreto com os seus lábios, aí você será salvo. Aí o que é que acontece com a gente? A gente tem um nome escrito no livro da vida, os nossos pecados são perdoados, a gente recebe e é selado e batizado com o Espírito Santo, mas existe algo que é muito maravilhoso, nós temos paz com Deus, acabou o problema com Deus, e o problema que eu tinha com Deus, me levaria para uma eternidade de sofrimento. Agora eu tenho paz com Deus, eu posso falar com Deus, eu posso ouvir o Senhor, eu posso sentir a presença do Senhor, eu posso fluir no Espírito de Deus, porque eu estou em paz com Ele. Isso o mundo não tem. Mas a grande questão é como é que eu e você estamos vivendo isso. E porque se o Senhor me direcionou com essa mensagem, é porque talvez aqui entre nós está sendo transmitido, ou você que está em casa, talvez precise aprender o que é de fato ter paz com Deus. Paz com Deus não é uma questão entre a gente e Deus. Muitas pessoas pensam que o nosso relacionamento com Deus é uma via direta. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é. Quantos aqui sentem a presença de Deus? Na sua vida, no dia a dia, não sente? Quantos aqui já ouviram a voz do Senhor, seja através de uma mensagem, de um louvor, ou talvez até de forma audível? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Não é verdade? Bom demais, não é? Só que isso não é por quem você é. Nunca foi e nunca será. Sabe por que você sente a presença de Deus? Porque tem uma obra do Filho de Deus sobre a tua vida. Sabe por que você recebeu o Espírito Santo? Porque quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Sabe por que Deus pode ouvir e receber as suas orações? Por causa da obra de Cristo. Deus olha para mim e vê o Joel, e a gente esquece de que, a gente pensa que Deus ama a gente muito hoje, e Ele ama. Só que Deus prova o seu amor para conosco, quando? Quando Ele deu o seu Filho, quando nós éramos ainda pecadores, Ele já nos amou, mas a relação com Ele tem que passar por Cristo. Quando Deus olha para mim, e eu estou orando, Ele olha e vê a obra do seu Filho, vê o sangue de Jesus, vê a fé no Filho, aí Ele fala, pode falar, Joel. Aí você acha que eu, desse jeito que eu sou hoje, ainda falho, não é? Como você acha que eu tenho o direito de entrar na presença de Deus? Como foi falado, nós podemos entrar com ousadia sim, não podemos? Com ousadia, mas pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem nada que eu e você vivamos como filhos de Deus, que é uma questão só entre nós e Deus. Tudo passa por Cristo, subindo ou descendo. Tudo passa por Ele, porque dele, por Ele, para Ele, de fato são todas as coisas. Mas as pessoas muitos não entendem isso.
E aí as pessoas pensam que estão em paz com Deus, mas elas rejeitam o Filho de Deus. Como é que pode um negócio desse? Eu até entendo, porque eu era assim. Eu amava Deus, mas quando... Ai, Jesus, e ponto, vem com esse papo de crente. Jesus para cá, Jesus... Isso é coisa de crente, é evangélico. Tem lá na frente lá um pastor que grita, um manipulador lá, ele manipula a mente das pessoas. As pessoas pensam isso, eu pensava isso. Mas aí o Senhor, Ele se revelou. E quando Ele se revelou, eu passei a ter paz com Deus. É o primeiro nível que todo ser humano precisa, e o nível que os pacificadores, filhos de Deus, precisam manter diariamente. Toda a nossa vida, ela tem que ser pautada pela consciência de que tudo que somos, tudo que temos e tudo que realizamos, e a nossa paz com o nosso Deus, depende da obra do Senhor Jesus Cristo. Mas existe um outro nível de paz que os pacificadores precisam desenvolver. Essa está lá no Romanos, novamente, capítulo 12. Romanos 12. Vamos ler 2 versículos. Romanos 12, versículos 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E se possível, quanto depender de vós, tende paz com quem? Com todos os homens. Se o primeiro nível de paz que eu preciso ter como pacificador é com Deus, e eu preciso sempre entender isso e viver isso e depender disso, mas eu preciso viver um outro nível de paz. Qual é? Com os homens. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, você não deve ter inimigos. Só que a gente precisa entender como é que funciona um pouquinho dessa dinâmica de inimigo. Você não pode ser inimigo de ninguém, irmão. Amém? Eita, foi difícil, eu sei que é complicado, né? Você não pode ser inimigo de ninguém. Mas você também não pode impedir que as pessoas se tornem seus inimigos. Deu para entender? No que depender de você, no que depender de nós temos que buscar ter paz com todos os homens. Sabe aquela praga que te atenta lá no trabalho? Não tem? Não tem? Aquela praga também que te perturba lá? Só Jesus, né? É só Jesus, claro que é só Jesus. Né? Já chega, bom dia, bom dia, o quê? Aquela coisa toda, né? Aquela que faz fofoca a seu respeito, não tem? Aquele ou aquela que está tentando te passar a perna para tomar o teu lugar no trabalho, não tem? Então, você não pode ser inimigo dele, não. Senão você não é pacificador. Senão você não será chamado filho de Deus. Pastor, mas eu só quero dar uma coça. Não, fica calma. Matar eu sei que é complicado, não dá, mas uma cocinha só, não é? Os homens falando assim, final de ano agora, confraternização lá do trabalho, marcaram futebol. Ele vai vir, ele vai passar aqui por mim. Vai, ele vai ver agora quanto que ele me perseguiu. Vou dar uma voadora santa, uma tesoura da unção. Ele vai ver só. Gente, no que depender de nós, Deus espera de nós, como filhos de Deus, ter paz com todos os homens. Chega de brigar. Isso não te faz bem. Isso não te aproxima de Deus. Isso não glorifica o Senhor. Isso não faz bem para a sua saúde física, não faz bem para a sua saúde emocional e psicológica, e é claro que não faz bem para a sua espiritualidade. Agora, irmãos, o mundo que jaz no maligno, ele trabalha circunstâncias para despertar em nós o mal, ou não é? Tudo que há no mundo, o mundo jaz no maligno, tudo que há no mundo não vem de Deus. E ele trabalha, às vezes ele se une, carne, mundo e diabo. Olha que os três fazem um complô entre eles, e a gente está com a carne aflorada, e aí o mundo com essa situação, e o diabo já tentando a gente, fala, não, hoje eu bato nele, meta a mão na cara dele. O que depender de
cada um de nós, a gente precisa ter paz com todos os homens. O que você pode fazer é o que a Bíblia diz. Experimenta vencer o mal com o bem. Versículo 19 diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aí a gente tem o cristão é esperto, a gente é inteligente, irmãos. Aí alguém chega para o pastor e fala assim, meus irmãos, está te perseguindo, está te fazendo mal, entrega nas mãos de Deus. Ora pelaquela pessoa, sabe? Aí você, vou entregar nas mãos de Deus, com certeza. Jeová é fogo consumidor. Aí daquele que cair nas unhas de Jeová. Aí o pessoal tem vários, Deus, com certeza, tu vai ver. Eita Jesus, mas eu não quero mal não, mas você vai ver. Senhor, pede para um anjo do Senhor só vir dar uma asada assim, asada, bater com a asa assim, dar uma derrubada. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica indignado. Você já foi perseguido? Já falaram mal a teu respeito? Mentiram acerca de você? Sabe o que o Senhor Jesus disse? Bem-aventurados sois, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Mas mantendo-se fiel a Deus, sempre foi assim. Você quer ser uma pessoa extremamente usada por Deus, reconhecida no mundo espiritual, quer? Todo aquele que quiser viver piamente servindo ao Senhor Jesus, padecerá perseguições. É só ser um crente de verdade, um crente cheio de Deus, um crente cheio de amor, você vai começar a ser perseguido em tudo quanto é lugar. Familiares se voltam contra você, colegas de trabalho se voltam contra você, pessoal da faculdade se volta contra você, aí você vai dizer, meu Deus, o que eu fiz? Você tem sido um crente fiel? Isso acontece. Jesus disse assim, o mundo me odiou, vão odiar vocês também. Mas tem de bom ânimo, o Senhor disse, eu venci o mundo, não tereis aflições. Mas pacificadores precisam desenvolver uma postura de paz num nível com todos os homens. Não é fácil, irmãos, mas é o que Deus pediu para que eu falasse com vocês nessa noite. Além de ter paz, a segunda realidade, Colossenses capítulo 3. Então eu preciso ter paz nesses dois níveis, com Deus e com os homens, com o próximo, até mesmo porque nós vamos estar cumprindo toda a lei do Senhor, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas além de ter paz, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo de número 3, nós vamos ler aqui os versículos 15, 16 e 17, Colossenses 3, 15, 16 e 17, porque além de ter paz, eu preciso exercitar a paz, eu preciso vivenciar essa paz. Eu só não posso dizer que eu tenho, porque eu creio no Senhor Jesus, o Senhor Jesus me justifica, justificado pois mediante a fé, temos paz com Deus, mas além de ter essa paz, eu preciso exercitar essa paz. Colossenses 3, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mas qual é o ponto de partida que precisa trabalhar no meu coração, no seu coração? A paz de Cristo. Nós vamos ter que exercitar ela todos os dias, a paz de Cristo. Sair de manhã, cedinho, amor, estou indo para o trabalho, vai, paz de Cristo. Inclusive a gente costuma sempre, quando a gente encontra um outro cristão, evangélico, o que a gente faz? A paz do Senhor,
Paz do Senhor, meu. Vai, paz. Vai lá. Sabe, irmãos, às vezes tem algumas declarações, essa palavra paz, ela é muito forte do contexto judaico, do contexto do Novo Testamento, contexto cristão. Ela não é uma paz comum. Ela é uma paz que excede. A pessoa não... Como é que pode? Uma das questões mais difíceis para o mundo entender é a tal da paz de Cristo. Que o pessoal costuma falar, paz de Cristo, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Fala assim como se não fosse nada. Mas é uma das coisas mais difíceis para as pessoas entenderem. Porque a paz de Cristo, ela consegue trabalhar um poder no meu e no seu coração, a ponto de fazer com que eu e você passemos pelas piores coisas. E as pessoas vêm falar com a gente. E as pessoas não entendem como é que a gente consegue continuar cantando, continuar louvando, continuar cultuando, continuar se reunindo, congregando. Chega a um ponto tão absurdo, que esses crentes são tão loucos, que no dia do funeral eles louvam a Deus. Celebram a vida perante a morte. E ainda acreditam que ele não está morto, só porque ele era cristão. A paz de Cristo, ela é tão poderosa, que eu vou parafrasear um irmão que pregou há pouco tempo lá na igreja. Morre para tu ver, que até no momento de deixarmos a nossa habitação terrestre, a paz do Senhor acompanhará por toda a eternidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o que? Fome, morte, tribulação, perigo, espada, nada. E isso nos traz uma consciência. Só que essa paz, ela precisa ser árbitro. Eu não vou entrar na questão de árbitro fazendo analogia com futebol não, tá? Que está um caos, mas tudo bem. Mas o que é que traz de fato a palavra final? O que é que traz de fato uma orientação para aquilo que vamos fazer? O que decide qual a postura que nós precisamos ter mediante a todas as dificuldades e problemas? Deus disse que a paz tem que ser árbitro em nossos corações. Usando a analogia, alguém vem e te faz uma falta, não faz? Na entrada da área, sem bola dentro da área é pênalti. O que o árbitro tem que fazer? Apitar. Nem sempre nós vamos ver a justiça dos homens. Nem sempre nós vamos encontrar pessoas que reconheçam o mal que fizeram a nós. Mas a paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações. E a gente precisa viver isso, irmãos. A gente precisa praticar isso todos os dias. Em um mundo de conflito, em um mundo de guerras, em famílias de guerras, em casamentos de guerras, em guerras internas, Deus deseja que nós exercitamos a paz de Cristo. E para concluir, além de ter a paz, de exercitar a paz, eu não posso ficar com essa paz só para mim, eu preciso proclamar essa paz. Eu preciso trabalhar que o mundo saiba que as pessoas que estão em crise, em guerras, elas podem obter essa paz. Então, entre tantos textos, vamos voltar novamente para Filipenses. Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses 4. As pessoas, irmãos, elas estão desesperadas. O mundo em guerra, o mundo em conflito, a pessoa em guerra, a pessoa em conflito, o casal em conflito, a família em conflito, gera uma série de consequências, dentre elas, uma ansiedade incontrolável. O mundo é um mundo desesperado em anseios de todas as formas. E aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos nossos irmãos, no capítulo 4 da sua carta aos Filipenses, versículos números 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. As pessoas precisam saber disso.
Mas para que elas tenham essa paz, elas precisam resolver o problema delas com Deus. E para resolver o problema delas com Deus, elas precisam crer que Jesus Cristo é o Senhor. Às vezes a gente quer que as pessoas tenham paz, mas a gente não proclama o Evangelho. Eu não sei qual é o contexto da sua família. Alguns irmãos aqui a gente conhece, sabe que uma grande parte da família também é pessoas cristãs. Mas às vezes você pode estar com uma realidade familiar de um grande caos, de muitas lutas, de muitos conflitos. Sabe quando isso vai acabar? Quando Jesus Cristo alcançar o coração dessas pessoas. Mas eles precisam crer. E como crerão se não há quem pregue? Quem você acha que são os proclamadores da paz nessa terra? São os pacificadores. Pacificadores com palavras, pacificadores com postura, pacificadores com orações, pacificadores que são orientados, direcionados pela paz do Senhor. Quem são eles? Os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Então Deus espera de mim e de vocês que a gente viva essa realidade. Mas não espera até 2025 não. Ainda dá tempo. Nós temos aí alguns dias até terminar o 2024. Está em conflito com o seu maridão aí? Está em conflito com a sua esposa? Está em conflito com seus filhos? Tem conflito lá na família? Amanhã você está lá no trabalho. Tem conflito lá? Deus deseja que a paz seja conhecida. Ela precisa ser testemunhada. Ela precisa ser encarnada. Mas ela também precisa ser exercitada e pregada. Eu quero orar com vocês, porque Deus também falou comigo. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem conflitos fortes dentro de nós. Quando Deus me alcançou, eu era uma pessoa que eu tinha dentro de mim uma luta muito grande. Como eu disse, eu sempre pensava um pouco antes, eu tentava antecipar qualquer mal que alguém me fizesse. E com isso eu era uma pessoa sempre projetada para lutas. Tanto é que, como nosso querido pastor Marcos, eu tive contato com lutas corporais, e até falei com ele na época, que foi uma luta dentro de mim, um conflito que eu tive, é que eu tive que parar de, naquela época, exercitar as artes marciais. Porque naquela época não tinha atleta de Cristo, como tem hoje, né? Até dá para compreender um atleta de Cristo que pratica uma arte marcial, mas naquela época não era muito comum. E é o Espírito Santo é quem incomoda a gente. Não foi o meu pastor que chegou e disse, para de dar aula e para de lutar os campeonatos. Não. Mas eu conversei com ele para a gente orar. Falei, pastor, estou num conflito. Ele, o que o Espírito Santo falar, você vai fazer. Então, eu fui conversar com o Espírito Santo. Mas eu sempre fui uma pessoa assim, meu irmão. Tem medo de homem não, meu camarada. Tem medo de homem não. Tem que ser muito macho, meu irmão. E vai brigar, vamos brigar. O máximo pode acontecer, eu vou apanhar, mas vou bater também. Sabe aquela pessoa pronta para... O que foi? Às vezes tem pessoas que até falam, não, mas esse é o meu temperamento. Pastor, eu fiz um estudo dos temperamentos, da personalidade, e eu sou colérico, eu sou sanguíneo, e se Deus quiser me usar, vai me usar, para meter a mão na cara. O que é isso, gente? Aqui, às vezes a gente precisa falar firme, tá? No amor. Alguém já viu esse homem vermelho? Uma vez entrou um camarada ali, não sei qual era o contexto, rapaz, ele, aqui tinha o gabinete aqui, saiu daqui, olhou, mas foi, falei, miséria, vai matar, mas para defender o rebanho, ok? E também muitas vezes as pessoas entraram aqui para matar. Eu falei, eu vou lá com o pastor? Não vou não, o pastor é pastor. Daqui a pouco vem a pessoa mansinha. Graça de Deus, porque o pastor também é homem de lutas. Quem conheceu o Marcão,
Eu vi o Marcão na roda de capoeira lá no aterro. Lá no aterro. O apelido dele era Marcão. Alguém sabe por que o apelido dele era Marcão? Pois é, ele não é tão grandão assim. Ele não é tão grandão assim. Mas ele crescia na roda. Ele ganhava o espaço, ele crescia. Né, Elaine? Ou não, estou errado. Não é? Ele crescia na roda de um jeito que ele tomava uma... Mas ele era assim, até hoje assim, né? E lá ele partia. A gente tem essa inclinação. E eu tenho certeza que o próprio pastor Marcos passa por isso também. Que às vezes a gente parece dar uma florada naquilo ali, né, pastor? Ops, segura aí. De vez em quando ele dá uma... deixa ele gingando, né? Mas aquele ímpeto de só lutar, de só brigar, graças a Deus o Senhor tirou isso de nós. Sabe onde é a nossa luta? Onde eu aprendi muito com o pastor Marcos. A nossa luta hoje, ela é mais intensa de qualquer luta corporal. Pastor, posso abrir um parênteses aqui? Aprendi com o pastor Marcos essa declaração. Todo bom crente tem que ter uma experiência impactante com demônios. Coisa, né, pastor, né? Eu não acredito nisso, que não sei o que lá. Quando se depara, esses seres são infinitamente não, esses seres são extremamente superiores a nós, em força. Aqui mesmo, nessa igreja, muitas vezes endemoniado, vai segurar, segura, filho. Você pode usar o poder do nome de Jesus, mas segurar, eita. Antigamente os crentes habilidosos em lutar contra demônios, que tinham espada de capa dura e batiam com a quina na cabeça do demônio demoniado para ver se ele parava, né? Antigamente o pessoal fazia isso. Tinha gente que se agarrava, embolava, dava mata-leão e Muitas vezes eu vi o nosso querido pastor simplesmente levantar as mãos e orar e ordenar em nome de Jesus, e não tem até hoje eu não vi um demônio ficar quando se clama o poder do nome de Jesus. Não precisa chutar, não precisa bater, não precisa dar meia-lua, martelo, rabo de arraia, não precisa dar nenhum golpe, nada, em nome do Senhor Jesus. Aí é luta com autoridade, é luta com dependência, é luta com temor a Deus, é luta em fé, é luta de joelho, é assim que a gente luta. Talvez as lutas que você queira, de repente, travar com a sua esposa, Deus está chamando você para travar em um nível que você se ajoelha por ela, chora por ela. Talvez as lutas que você está querendo trabalhar com o seu marido, não é para você peitar, mas você dobrar o seu joelho, e você se tornará vitoriosa em Cristo Jesus. Muitas vezes não é confrontando, às vezes tem que chegar para o filho, colocar ele no lugar de filho, mas sem necessariamente querer matá-lo. Eu sei que tem uns que aprontam mesmo, mas como é que a gente ganha essas batalhas? Em oração. Mas se não tivermos a paz do Senhor, dificilmente conseguiremos sair vitoriosos. Fique de pé um pouco para você relaxar sua coluna. E vamos orar.